Bem-vindos ao Intervalo Literário, meu nome é Bruna e você está aqui para ouvir a minha opinião sobre A Psicologia da Fé do Padre Leonel Franca, esse livro lindo, branco, maravilhoso da Courvoisier, que vem com essa linda contracapa. Gente, olha isso. E todos os livros, praticamente todos os livros da Courvoisier vêm com essas fotos maravilhosas, né? Esses ícones lindos, assim, essas obras de arte. Dá até para colecionar aí, né? Colocar os livros de... Ai, eu sempre me bato com os livros. Colocar os livros de costas, assim, na resenha. Mas, parando de brincadeira, eu queria dizer que esse livro é incrível. O Padre Leonel tem um jeito todo diferente de escrever sobre as questões mais difíceis. E ele sempre dá aquela puxadinha para a educação. E quando ele está falando aqui da psicologia da fé, você vai se vendo. Parece que alguém está olhando para dentro de você. E eu comecei a ler esse livro exatamente para desbravar, entender o processo de conversão. Que o Padre Leonel, olha, sinceramente, já abriu os meus olhos para várias coisas. E ele vai falar aqui de vários aspectos. Eu tenho certeza que existem muitos mais aspectos, mas que o Padre Leonel conseguiu resumir tudo aqui num livro extremamente legal, com várias partes que eu gostaria de tratar, só que não vai dar, porque essa é uma resenha curta, né? Então, se você quer saber mais detalhes desse livro, seja membro do canal, porque lá eu vou ler esse livro praticamente. Tô brincando. Eu vou parar com mais calma para falar dos trechos que eu mais gostei. Eu tenho 7 folhas aqui, ó, de resumo. Ou seja, não dá para falar tudo aqui, mas se você for membro do canal, você vai compartilhar comigo essas doideiras aí que eu acabo anotando quando eu tô fazendo a resenha. Pois muito bem, vamos começar então aqui pelo sumário, né? No sumário você fica sabendo que você tem 4 livros aqui dentro. O livro 1 é uma análise do ato de fé. O livro 2, obstáculos intelectuais. O livro 3, obstáculos morais. E no livro 4, a conquista da fé. E aí você vai ter uma breve explicação no livro 1 sobre a definição de fé e a relação da fé com a inteligência e da fé com a vontade. E de fato, você fica vendo esse processo todo dentro de você quando você está no ato de fé, que acontece várias vezes, né? Não acontece uma vez só. Mas toda vez que uma verdade da fé se mostra para você, você tem esse processo começando de novo. E nesse processo, você tem a vontade e a inteligência sendo iluminados por uma verdade. E aí a sua inteligência vai ter, né, todas aquelas ferramentas para fazer a investigação. E a investigação da fé não é científica. Esse é um dos problemas que o Padre Leonel vai apontar, que a investigação da fé não é científica, ela é uma investigação diferente. Você não dá para pegar a fé e colocar dentro do laboratório, né? E às vezes as pessoas não creem porque elas querem exigir provas científicas das verdades da fé. E isso não existe, né? E ele consegue provar a razoabilidade da fé pelo fato de que a fé é uma ferramenta social importantíssima, que você não tem como você viver na sociedade sem ter fé. E aí ele vai falar o seguinte, por exemplo, você entra na faculdade de biologia, e aí você tem lá um livro que está te dizendo que as células, que dentro das células existe todo um mundo assim de coisas com vários nomes, né, com várias proteínas, com um monte de troço que eu nunca gostei, que eu não consigo entender como é que ali dentro tem tudo aquilo. É por fé mesmo. E aí você não vai fazer todos aqueles experimentos de novo, né? Você não vai pegar, vai pro laboratório, vai fazer tudo. Não, eu quero ver se é verdade. Não. Quando você pega um livro científico, você acredita que aquele autor está falando a verdade, né? E se você não acredita, você vai fazer uma investigação histórica daquela teoria, né? Daquele experimento, daquela situação que está sendo colocada para você. Mas é uma pesquisa bibliográfica, não é uma pesquisa científica. E quando você vai tratar de coisas históricas, biografias, fatos, guerras e tudo que vem na sua mão na escola, por exemplo, você já vem exercitando fé, né? E você tem a fé também nas coisas mínimas, por exemplo, quando você se dá por você. As pessoas falam, eu sou seu pai, eu sou sua mãe, e aí você vai fazer o quê, né? Você vai ficar fazendo teste de DNA. E outra coisa, quando você faz o teste de DNA,
você tem que acreditar que aquele teste não foi manipulado. Então, assim, a fé é aí o grude, é a colinha que faz com que a nossa sociedade exista, porque os homens vão confiando, né, nos processos, nos documentos, nos processos de investigação de outras pessoas. E aí, se aquele caminho que aquela informação tomou não sofreu nenhuma corrupção, né? E tudo isso é fé. E você vai usar a fé para tudo, para tudo. Por isso que fé nas verdades reveladas por Deus não é uma coisa irracional. Isso é que é legal, né? Então, não existe prova científica, mas você vai usar do mesmo instrumento que você usa para todas as suas relações. Essa lógica é impressionante dentro do livro, né? Vamos para a próxima. O Padre Leonel vai fazer essas divisões entre vontade e inteligência. E ele vai dizer que a vontade pode influenciar a inteligência de forma legítima ou ilegítima. Na forma ilegítima, ela faz com que a inteligência se dobre a uma verdade sem comprovação. A uma verdade que não tem provas, que não tem nenhum cabimento por outras questões, né? Por desespero, por conveniência e tudo mais. E aí a inteligência se dobra aquelas verdades sem nenhuma base, né? Agora, quando a vontade encontra uma inteligência recheada de motivos de crença, né? Motivos, existe um nome, eu esqueci agora. São os motivos de credibilidade. Ela faz com que a inteligência se dobre aquela verdade de forma legítima. E aí, você tem sentimentos de confiança, porque você não é só, né, razão, você também tem sentimentos. Então, quando você não está mais em dúvida, você sente paz, tranquilidade, sua consciência está tranquila. Mas quando você ainda tem dúvida, né, você está balançado, você está num processo transitório em que você não tem paz, você não tem tranquilidade, você sabe que em alguma hora aquilo vai mudar. E é impressionante como que isso se dá, né, o tempo todo. E aí você precisa retomar todo aquele processo de investigação, né, e sempre contando com o Senhor Jesus para fortalecer, né, todo esse processo. E é maravilhoso ver como que o Padre Leonel vai explicar isso. E aí, quando ele vai falar dos problemas, né, desse processo, ele vai falar da ignorância religiosa e dos vícios de método, que são os obstáculos intelectuais. A ignorância religiosa é toda a deturpação da verdade religiosa, principalmente contra a Igreja Católica, né? Que a história simplesmente, ela prefere mentir, né? As instituições preferem mentir do que elogiar a Igreja Católica sobre alguma coisa. Então, quando você vai investigar, né, da onde saiu a imprensa, da onde saiu o vinho, da onde saiu cerveja, da onde saiu remédio, da onde saiu o hospital, da onde saiu escola, da onde saiu tudo, você vai ver que saiu da Igreja Católica. A Igreja Católica construiu a civilização ocidental. E aí você não fica sabendo disso na escola, por quê? Porque é melhor mentir do que elogiar a Igreja Católica. Então, essa é uma ignorância imposta. E existe a ignorância também voluntária, né? Eu não vou estudar isso e acabou. E aí você fica com aquela certeza influenciada pela vontade de forma legítima. E tem os vícios de método, que foi aquilo que eu falei. Você quer impor sobre a investigação religiosa, a investigação da fé, os métodos que não estão de acordo com a natureza do objeto estudado. E aí você tem também a questão de você focar em uma só área da vida, né? Então, se você foca na ciência, se você foca nas exatas, se você foca em tudo qualquer lugar, menos, né, naquela coisa mais importante que é a vida eterna, você acaba não dando ouvidos, você não desenvolve a fé. E às vezes a pessoa tem uma formação infantil ótima, maravilhosa, foi criada dentro da igreja, mas abandona a fé porque ela se propõe a estudar tudo menos a fé. E aí você vai vendo, né, a fé esmorecendo, vai morrendo e às vezes não tem nem mais retorno, né, porque o coração vai se endurecendo. E o livro 3 vai falar dos obstáculos morais, que é o orgulho e a sensualidade. O orgulho, aqui, né, vou falar rapidinho, mas isso vai ficar mais lá no grupo de membros, que é a questão do egoísmo, né? O egoísmo é aquele amor por si mesmo. E esse egoísmo pode ir a tal ponto em que você despreza a Deus, se apegando a questões elevadas e se ocupando de questões
baixas da humanidade. Então, se você tem as elevadas, você tem o orgulho, né? Você não é ensinado por ninguém, você acha que sabe tudo. Então, nada que te fala que venha contra as suas vontades, né? Aquilo que vai te mortificar, aquilo pode ser verdade. Então, você simplesmente joga fora e você acha que ninguém precisa te ensinar nada. E também tem a questão da sensualidade, ou seja, a busca pelo prazer é tão grande que qualquer coisa que se coloque no lugar já é totalmente descartado. E não é só questão sexual, né? Mas todos os vícios, tudo aquilo que te dá prazer, te dá sensações boas, você não mortifica de jeito nenhum. E aí você tem isso como um grande obstáculo para a fé, porque são incompatíveis, né? O orgulho, a sensualidade são totalmente incompatíveis com o exercício da fé. E aí você tem no final a conversão, né? O livro 4, que é a conquista da fé, que é um capítulo maravilhoso e eu recomendo você que leia esse livro, tá? Então eu vou ficando por aqui na minha resenha, porque já deu tempo aqui, já deu o tempo que eu tinha colocado para essa resenha, para não ficar um vídeo tão longo. Então eu super recomendo você que você venha ler esse livro da Calvarié. E só tem uma coisa que eu quero falar, que é muito difícil para mim reclamar de um livro, né, da Calvarié ou da Eclésia ou da Quirion, porque eu sou apaixonada por essas editoras. Só que esse livro aqui em específico tem muitas citações em outras línguas, em latim, francês e tudo mais. E aí poucas delas são traduzidas. E eu tenho certeza que eu perdi muita coisa nesse livro porque eu não tive paciência de digitar todas aquelas citações no Google para poder traduzir. Então, por favor, façam uma tiragem dessa edição com traduções, né, do francês, do latim e tudo mais. Por favor. Mas mesmo assim, gente, mesmo com esse pequeno probleminha, eu dou nota 5 para esse livro, porque me ajudou demais e é um super livro legal, tá bom? Então eu vejo você na próxima resenha. Vamos passar 2021 lendo e seja membro do canal. Tchau, tchau.